O filho do prefeito milionário nunca andou, até que a nova empregada negra fez o impossível. Até que o nome dele era Davi, 12 anos, filho único do prefeito mais rico e influente da cidade. Nascera com uma rara condição que o condenara a uma cadeira de rodas desde o primeiro dia de vida. A mansão vivia cercada de médicos, fisioterapeutas e especialistas, todos pagos a peso de ouro, todos com a mesma conclusão: ele nunca vai andar. O prefeito aceitara isso como sentença, mas não sem tentar tudo. Viajaram para a Suíça, Japão, Estados Unidos. Cada tratamento falhou, até que, num dia aparentemente comum, uma nova empregada foi contratada. O nome dela era Rosa, uma mulher negra, de olhar firme e sorriso discreto, que carregava um passado que ninguém na mansão se importou em perguntar. No primeiro dia, Rosa percebeu algo estranho. Davi tinha um medo que não vinha da doença. Era como se evitasse contato humano, como se tivesse aprendido a viver sem ser tocado. Ela não perguntou, apenas se aproximou aos poucos, contando histórias, cantando músicas que aprendera com a avó, usando palavras que pareciam aquecer o ar frio daquela casa. 3 semanas depois, algo impossível aconteceu. O prefeito, chegando tarde de uma reunião, ouviu risos vindos do jardim. Ao olhar pela janela, viu o filho em pé, os pés trêmulos, mas firmes, e as mãos segurando apenas a de Rosa. O coração dele disparou, e por um instante tudo pareceu milagre. Mas milagres sempre têm um preço. E o que o prefeito ainda não sabia é que aquele momento marcaria o início de uma dívida que ele jamais poderia pagar. Porque Rosa não estava naquela casa por acaso, e o motivo de Davi andar de novo não era algo que ele gostaria de descobrir. O prefeito Augusto Farias era o tipo de homem que comprava tudo o que queria. Carros, terrenos, pessoas, tudo tinha um preço, tudo, menos a saúde do próprio filho. Davi nascera com uma condição que limitava seus movimentos, e nenhum médico, por mais caro ou renomado, conseguira mudar isso. Anos de tentativas, terapias e viagens resultaram sempre na mesma frase: seu filho nunca vai andar. A mansão vivia cheia de rostos diferentes: cozinheiras, jardineiros, seguranças, fisioterapeutas. Mas nenhum ficava por muito tempo. O prefeito exigia perfeição, e quem não cumpria era dispensado. Até que, numa manhã silenciosa, uma mulher entrou pela porta principal com uma pequena mala nas mãos. Era Rosa, negra, alta, olhar calmo. Não trazia diplomas, não usava uniforme caro, não tinha recomendações de hospitais famosos, mas carregava algo que ninguém na mansão soube explicar. Nos primeiros dias, ela parecia apenas mais uma funcionária, mas, discretamente, conquistava o menino. E em poucas semanas, Davi fez algo que nem os melhores especialistas haviam conseguido em 12 anos. Deu os primeiros passos. Você acredita em milagres? Ou acha que tudo tem uma explicação e às vezes um preço? Porque essa história vai provar que nem tudo que parece bênção realmente é. Mas antes de eu te contar o que aconteceu com Davi, com o prefeito e com Rosa, já faz o seguinte: se inscreve no canal para não perder histórias como essa. Curte esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. E comenta aqui embaixo de qual cidade e país você está assistindo. Quero saber até onde essa história vai chegar. Agora, se prepare, porque a verdade por trás desse milagre vai te arrepiar. Capítulo 1. A casa onde o sol não entrava. A mansão dos Farias ficava no alto de uma colina, com vista para toda a cidade. Por fora, parecia um palácio. Por dentro, era um labirinto silencioso, com corredores longos e frios, onde até o eco parecia ter medo de falar. Ali, cada móvel custava mais do que o salário anual de um trabalhador comum. Mas não havia calor humano. Davi passava a maior parte do tempo no quarto do andar superior. As paredes eram cobertas por prateleiras de livros caros que ele nunca lia, e uma televisão gigante transmitia canais que ele raramente assistia. O garoto se acostumara a observar o mundo pela janela,
como se fizesse parte de uma vitrine que ninguém queria comprar. O prefeito Augusto Farias raramente subia para vê-lo. Quando o fazia, ficava alguns minutos, perguntava sobre as sessões de fisioterapia e ia embora antes que o silêncio se tornasse incômodo. O amor dele estava mais nos boletos pagos do que no tempo dado. Naquela manhã, um carro preto estacionou diante da mansão. Do banco traseiro, desceu uma mulher com postura firme e passos decididos. Carregava uma mala simples, mas seu olhar parecia pesar mais do que qualquer bagagem. O porteiro abriu a porta e ela entrou sem hesitar. O prefeito a recebeu na sala de estar. "Você é a nova empregada?" "Sou", respondeu com voz serena. Não pediu detalhes sobre o trabalho, não fez perguntas sobre salário. Apenas olhou ao redor, como se estudasse cada canto da casa. Quando subiu para conhecer Davi, encontrou o menino de costas, olhando pela janela. "Bom dia", disse ela. Ele não respondeu. Rosa não insistiu. Apenas se aproximou lentamente, parou a 1 metro de distância e ficou ali, em silêncio, até que ele virasse o rosto. Os olhos de Davi eram tristes, mas curiosos. "Você vai embora rápido como os outros?" Ela sorriu de leve. "Só se você quiser." Nos dias seguintes, Rosa começou a aparecer no quarto com pequenas tarefas: trocar a água, arrumar os livros, abrir a cortina para que o sol entrasse. A cada vez, ficava um pouco mais, falando pouco, observando muito. Não era o jeito autoritário dos fisioterapeutas, nem o tom frio das antigas empregadas. Ela parecia esperar que ele decidisse se queria ou não a companhia dela. E aos poucos, ele começou a deixar. Mas naquela casa, nada passava despercebido. E o prefeito logo percebeu que algo na postura de Davi mudara. E que Rosa tinha mais influência sobre o filho do que qualquer outra pessoa que já havia passado por ali. Capítulo 2. O primeiro passo. Não foi com as pernas. Na manhã seguinte, Rosa entrou no quarto de Davi sem bater. Trazia uma bandeja com café, pão e um pequeno pote de doce caseiro. O cheiro contrastava com o ambiente asséptico e sem vida do quarto. "Não gosto de doce", ele disse sem olhar. "Ainda não provou o meu", respondeu, colocando o pote sobre a mesa. Ela não tentou insistir. Apenas se sentou na poltrona e começou a descascar uma laranja, espalhando o aroma cítrico pelo ar. Davi, curioso, desviou o olhar da janela e observou a forma como ela fazia aquilo, com calma, sem pressa. Era como se cada movimento tivesse um propósito. "Você não fala muito, né?" ele disse depois de alguns minutos. Rosa sorriu. "Falo o suficiente e escuto o resto." Foi a primeira vez que ele riu em semanas. Um riso breve, quase tímido, mas verdadeiro. Com o tempo, ela começou a contar histórias da sua infância. Falava sobre uma avó que sabia curar dores com ervas e orações, sobre noites frias em que o calor vinha apenas do fogo e da fé. Davi ouvia, fascinado. Nenhum médico falara com ele daquela forma. Ninguém nunca lhe dera histórias, apenas diagnósticos. Numa tarde, Rosa apareceu com um pequeno tambor de couro. "Quer tentar?" Ele negou de imediato. Mas ela começou a tocar um ritmo baixo e constante, e algo nele despertou. Sem perceber, Davi batucava com os dedos na cadeira. Dia após dia, o som do tambor se tornou parte da rotina. Era como se o compasso trouxesse vida ao quarto. O prefeito estranhou, mas não disse nada. Afinal, era a primeira vez que via o filho sorrir tanto. Certa manhã, Rosa pediu que ele tentasse acompanhar o som batendo o pé no chão. Ele hesitou, depois tentou. O pé direito bateu e ficou. O impacto foi mínimo, mas o olhar de Rosa brilhou. "Você sentiu?" ela perguntou. Davi balançou a cabeça, surpreso. "Senti, mas não doeu." Ela apenas sorriu, como se soubesse que aquele era o início de algo maior. Davi não contou ao pai. Guardou aquele momento só para si e para Rosa. Era o primeiro segredo que compartilhavam, e isso tornava tudo mais especial. O que ele não sabia é que Rosa já tinha visto aquilo antes.
e que quando o corpo respondia ao som, significava que o impossível estava prestes a acontecer, mas a um custo que ninguém naquela casa estava preparado para pagar. Capítulo 3. O som que despertou as pernas. Era uma manhã chuvosa, o tipo de dia em que Davi costumava ficar recolhido, triste, sem ânimo para nada. Mas Rosa entrou no quarto como se o clima não existisse, carregando o tambor e um pano vermelho dobrado. Colocou o pano sobre o colo do garoto e começou a tocar um ritmo diferente, mais rápido, mais intenso. Hoje quero que você tente mais forte, disse sem alterar o tom sereno. Davi hesitou. Não vai adiantar. Tenta. Ela cortou, mas de forma doce, quase maternal. O som ecoava pelo quarto como um chamado. Davi bateu o pé direito no chão, depois o esquerdo. No terceiro compasso, tentou levantar um pouco o corpo. O esforço foi pequeno, mas real, e ele sentiu por um segundo que os músculos respondiam. O coração dele disparou. Nunca tinha sentido aquilo antes, nem com os exercícios dos fisioterapeutas. Era como se algo estivesse desbloqueando dentro dele, e não tinha nada a ver com ciência ou medicina. Rosa não comemorou, apenas olhou nos olhos dele e disse: "Amanhã mais." Era como se já soubesse que o progresso continuaria. Na sala, o prefeito percebeu passos abafados vindos do andar de cima. Subiu silenciosamente e pela fresta da porta viu o filho se erguendo levemente, apoiado nos braços da cadeira. O choque o fez bater a porta sem querer. Davi e Rosa olharam para ele. "O que está acontecendo aqui?" perguntou desconfiado. Rosa respondeu com simplicidade: "Ele está tentando." O prefeito estreitou os olhos. "Isso é trabalho de médico, não de empregada." Rosa não respondeu. Apenas voltou a tocar o tambor, ignorando a presença dele. Augusto desceu as escadas irritado. Não gostava de perder o controle, e algo naquela mulher escapava totalmente do seu domínio. Mas uma parte dele não conseguia negar o que tinha visto. Enquanto isso, Rosa se inclinou e sussurrou no ouvido de Davi: "Nunca conte a ele o que sente, não ainda." E no olhar dela havia a certeza de que o segredo precisava ser protegido a qualquer custo. Capítulo 4. O passado que ninguém encontrava. Em menos de 2 semanas, Davi já conseguia ficar em pé por quase 1 minuto, apoiado apenas na beirada da cama. O progresso era tão rápido que parecia impossível. Ele sorria mais, comia melhor, e até sua voz soava mais firme. Mas havia um detalhe. Tudo isso acontecia apenas quando Rosa estava por perto. O prefeito, intrigado, chamou o médico da família para avaliar. Após examiná-lo, o especialista balançou a cabeça, confuso. "Isso não faz sentido clínico. A estrutura muscular dele não estava pronta para essa evolução." Augusto não respondeu, mas dentro dele uma pergunta martelava. O que aquela mulher estava fazendo? Naquela noite, ele ligou para a agência que contratara Rosa. "Quero o histórico completo dela." Mas do outro lado da linha, a atendente soou hesitante. "Senhor, não temos registros. Apenas uma carta de recomendação sem assinatura." Era como se Rosa tivesse surgido do nada. Enquanto isso, no quarto, Rosa ensinava Davi a respirar de forma diferente. Pedia que ele fechasse os olhos, sentisse o ar entrando e saindo e imaginasse que cada expiração levava embora algo que o prendia. Ele obedecia como se fosse um ritual. "Sinto formigamento nas pernas," ele disse assustado. "É o corpo lembrando como se faz." Ela respondeu com um sorriso enigmático. Na manhã seguinte, Augusto foi até a cozinha encontrar Rosa. "Quero saber de onde você veio." Ela continuou cortando legumes sem levantar os olhos. "De um lugar onde não fazem perguntas, só resultados." O tom dela o irritou. Mas antes que pudesse reagir, Davi apareceu, caminhando com a ajuda de uma bengala improvisada. O prefeito ficou sem palavras. "Pai, olha", disse o menino radiante. Por um segundo, Augusto esqueceu as desconfianças. Abraçou o filho como não fazia há anos, sentindo algo que já não sabia se existia dentro dele. Esperança. Mas Rosa observava a cena em silêncio.
O sorriso dela não era de comemoração. Era de quem sabia que aquilo era apenas a primeira parte de algo muito maior e mais perigoso. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Rosa desceu até o jardim, ajoelhou-se sob a figueira e murmurou palavras em um idioma que ninguém naquela casa reconheceria. A brisa parecia responder, como se o vento soubesse que o acordo estava em andamento. Capítulo 5. A cidade começa a falar. O progresso de Davi já não cabia mais dentro das paredes da mansão. Uma semana depois de usar a bengala, ele já caminhava curtas distâncias sozinho. Os funcionários cochichavam pelos corredores como se estivessem presenciando algo sobrenatural. E, numa cidade pequena, segredos não duram muito. Tudo começou quando o jardineiro viu Davi atravessar o quintal sem apoio. Na mesma tarde, a história correu pelos vizinhos mais próximos. Na manhã seguinte, metade da cidade já comentava: "O filho do prefeito tá andando." E sempre havia quem acrescentasse: "Dizem que foi coisa da nova empregada." O prefeito Augusto odiava rumores. Para ele, controle era tudo. E ver seu nome circulando em conversas que não comandava o deixava furioso. Chamou Rosa ao escritório. "Não quero mais ninguém vendo o que acontece aqui dentro." Ela apenas respondeu: "Então tranque as portas." O jeito como ela disse aquilo fez o prefeito estremecer. Era uma ordem disfarçada de sugestão. E de alguma forma, ele obedeceu. Enquanto isso, Davi parecia outro menino. Passava mais tempo no jardim, ria alto e até começou a tentar correr, tropeçando e caindo na grama. Cada vez que levantava, olhava para Rosa, como se o olhar dela fosse o único incentivo necessário. Certa tarde, um repórter local bateu à porta, pedindo entrevista. "A cidade quer saber como seu filho voltou a andar." Augusto fechou a porta sem responder, mas sabia que não poderia conter a curiosidade por muito tempo. O que ele não percebia é que a própria Rosa não fazia questão de esconder. Era como se ela quisesse que todos vissem, como se estivesse preparando o palco para algo muito maior. Numa conversa rápida, Davi perguntou: "Posso mostrar para os meus amigos da escola?" Rosa respondeu antes do pai: "Ainda não. Primeiro, você precisa estar pronto." Aquela noite, Augusto não conseguiu dormir. Revivia na cabeça o olhar firme de Rosa e a ausência total de medo que ela tinha diante dele, algo que poucos ousavam mostrar. E foi nesse silêncio noturno que ele começou a se perguntar: será que ela fez mesmo um milagre? Ou será que ela apenas cobrou o primeiro pedaço de um preço que eu ainda não entendi? Capítulo 6. O nome que não existia. O prefeito Augusto não era homem de aceitar mistérios dentro da própria casa. Se algo fugia ao seu controle, ele precisava descobrir e eliminar. Assim, logo ao amanhecer, ligou para um amigo na polícia. "Quero tudo sobre uma mulher chamada Rosa. Comece pelos últimos 5 anos." A resposta veio seca. "Qual sobrenome?" Augusto hesitou. Ele não sabia. A falta dessa informação já era um sinal ruim. Uma funcionária sem passado documentado, sem endereço, sem parentes conhecidos. Mas isso só aumentou sua determinação. Contratou um detetive particular. 2 dias depois, o homem voltou com um envelope. Dentro havia apenas 3 folhas, e nelas mais perguntas do que respostas. Segundo registros, Rosa havia trabalhado em 2 cidades pequenas do interior, sempre como cuidadora de crianças com doenças graves. Em ambos os casos, os pais relataram melhoras inexplicáveis nos filhos. Mas havia outro detalhe. Todas essas famílias desapareceram meses depois, sem deixar vestígios. Quando Augusto leu isso, um arrepio percorreu sua espinha. Não havia fotos, não havia documentos formais. Era como se Rosa tivesse sido apagada do mapa, ou nunca tivesse realmente existido. Enquanto isso, dentro da mansão, Rosa ensinava Davi a caminhar de costas. O menino ria, sem entender o motivo do exercício. "Você precisa aprender a ir contra o fluxo", disse ela, enigmática. À noite, Augusto tentou confrontá-la. "Quero saber quem você é de verdade."
Rosa apenas o encarou por alguns segundos antes de responder. Sou a pessoa que está dando ao seu filho algo que todo o seu dinheiro não conseguiu. A frase o atingiu como um soco. Ele não tinha como rebater sem parecer ingrato. E no fundo, uma parte dele sabia que era verdade. Mas quando saiu da sala, Rosa ficou sozinha, olhando pela janela. Seus lábios se moveram, sussurrando palavras que Augusto, escondido na escada, não conseguiu entender. Mas ele percebeu algo. Ela não estava rezando. Parecia invocando. E foi nesse momento que ele teve a certeza. Aquilo não era só dedicação. Não era só sorte. E se quisesse salvar o filho, precisaria descobrir até onde Rosa estava disposta a ir. Capítulo 7. Os sonhos que caminhavam, sozinhos. Tudo começou com um sonho. Davi estava num campo aberto, de grama alta, e ao longe via Rosa, de costas. Ela caminhava devagar, e ele a seguia. Mas a cada passo que dava, percebia que suas pernas eram mais fortes do que nunca. Quando tentou chamá-la, a voz não saiu. Rosa parou, virou-se, e seus olhos não eram os mesmos. Negros, sem pupilas, refletindo apenas a própria imagem dele. Ela ergueu a mão e apontou para um lago distante. Davi começou a andar naquela direção, sem entender porquê, mas sem conseguir parar. Acordou suando, com a respiração acelerada. Olhou para o relógio. Eram 3h33 da madrugada. O quarto estava em silêncio, até ouvir o som abafado de passos no corredor. Curioso, arrastou-se até a porta e a abriu levemente. Viu Rosa caminhando descalça, segurando o mesmo pano vermelho que usava nos treinos. Ela desceu as escadas e desapareceu no jardim. No dia seguinte, Davi comentou com ela: "Eu sonhei que você me levava até um lago." Ela apenas sorriu. Às vezes, sonhos não são só sonhos. As noites seguintes foram iguais. Sempre o mesmo cenário, o mesmo lago, a mesma sensação de força. Mas algo novo começou a acontecer. Ele ouvia vozes no fundo da água, chamando seu nome. O prefeito percebeu que o filho andava distraído, como se metade dele estivesse em outro lugar. "Você está bem, Davi?" "Sim, pai. É só que às vezes sinto que ando melhor nos sonhos do que acordado." Uma tarde, durante um treino, Rosa pediu que ele fechasse os olhos e pensasse no lago. No mesmo instante, suas pernas reagiram como nunca antes, sustentando-o por quase 5 minutos sem apoio. Augusto, que observava escondido, ficou em choque. O corpo do filho obedecia não à lógica, mas à lembrança de um sonho. E Rosa parecia saber exatamente como provocar isso. Naquela noite, Davi teve outro sonho. Só que dessa vez, quando olhou para o lago, viu o reflexo dele e de Rosa. E atrás deles, a sombra de um homem que ele nunca tinha visto antes, mas que parecia esperar por ele. Capítulo 8. O homem à beira do lago. Na manhã seguinte, Davi desceu para o café mais calado do que o normal. O prefeito reparou que o filho parecia cansado, como se não tivesse dormido a noite inteira. "Sonhos outra vez?" perguntou. Davi fez que sim com a cabeça, mas evitou contar os detalhes. Ele sabia que o pai não acreditaria. Enquanto isso, Augusto não parava de pensar na descrição que o filho havia dado do homem no sonho. Alto, magro, com um chapéu antigo e um casaco que parecia saído de outra época. O detalhe mais estranho: o homem não tinha rosto. Decidido a entender, Augusto procurou o detetive novamente. "Procure qualquer ligação entre Rosa e esse lago." O investigador demorou alguns segundos antes de responder. "Engraçado, você falou em lago, mas nunca me disse que havia um." Pesquisando os lugares onde ela trabalhou, encontrei registros de um lago em cada cidade, e todos têm histórias estranhas. Essas histórias falavam de curas rápidas, mas também de desaparecimentos. Pais que levavam filhos doentes para sessões e depois nunca mais eram vistos. O padrão era inquietante demais para ser ignorado. À tarde, o prefeito tentou conversar com Rosa. "O que é esse lago?" Ela cortou legumes com a mesma calma de sempre e respondeu: "Um lugar onde as coisas perdidas são devolvidas, mas só para quem sabe pedir."
Augusto sentiu um calafrio. Não era a primeira vez que ela falava como se soubesse mais do que devia, e sempre usando palavras que pareciam metade verdade, metade ameaça. Enquanto isso, Davi, sozinho no quarto, pegou papel e lápis e começou a desenhar o cenário do sonho. Quando terminou, percebeu um detalhe que não havia notado antes. No reflexo da água, o homem sem rosto segurava um objeto pequeno, que parecia uma chave. Naquela noite, o sonho voltou, mas desta vez, o homem estendeu a chave para ele. Davi, sem pensar, pegou. O frio do metal fez seu corpo estremecer, e ao acordar, ele percebeu que estava de pé, sozinho, no meio do quarto. Ele caiu logo em seguida, mas o susto foi maior do que a queda. Não sabia explicar como tinha se levantado. Tudo o que sabia era que no sonho o homem havia sussurrado algo antes de desaparecer. Agora você pode abrir. Lá embaixo, Rosa sorriu sozinha na cozinha, como se já soubesse. E o prefeito, sem que ela percebesse, observava da porta, sentindo pela primeira vez que talvez já fosse tarde demais para impedir o que estava por vir. Capítulo 9. A porta que não estava lá. O dia amanheceu com uma estranha tensão no ar. Davi não comentou nada sobre o sonho da noite anterior, mas carregava no olhar uma determinação que o pai nunca tinha visto. Rosa, por outro lado, parecia mais silenciosa do que o normal, como se esperasse algo acontecer. No meio da tarde, Davi estava no corredor do segundo andar quando parou diante de uma parede lisa. Sentiu um impulso inexplicável para tocar o ponto exato onde a sombra da janela caía. Quando encostou a mão, um frio percorreu todo o seu corpo, e ele juraria que a parede tremeu. Fechou os olhos e imaginou a chave que havia recebido no sonho. Ao girá-la mentalmente, ouviu um estalo real, como se um mecanismo antigo tivesse sido destravado. Quando abriu os olhos, a parede não estava mais ali. No lugar, uma porta estreita, feita de madeira escura. Seu coração acelerou, girou a maçaneta e entrou. O quarto que encontrou era pequeno, iluminado apenas por uma luz azulada que parecia vir do nada. No centro, um baú de ferro com símbolos estranhos entalhados na tampa. Davi se aproximou. Assim que tocou no metal, uma onda de calor subiu por suas pernas. Não era dor. Era como se todos os músculos estivessem sendo acordados ao mesmo tempo. Sem perceber, ele ficou de pé, completamente. Lá embaixo, o prefeito sentiu um estrondo vindo do andar de cima e correu. Quando chegou, viu o filho no meio do corredor, sem apoio algum, respirando ofegante e com os olhos arregalados. "Pai, eu consegui", disse Davi antes de cair nos braços dele. Mas o que Augusto não viu foi que atrás do filho, a porta estreita já havia desaparecido, voltando a ser uma parede comum. Quando tentou perguntar o que tinha acontecido, Davi apenas respondeu: "Eu abri", e não explicou mais nada. Naquela noite, Rosa subiu até o quarto de Davi e o encontrou acordado. "Agora você está pronto", disse ela, como se aquele fosse o momento que esperava desde o início. E enquanto falava, um trovão soou lá fora, mesmo sem nuvens no céu. O prefeito, deitado no quarto ao lado, ouviu tudo e sentiu que aquela cura estava comprando um ingresso para algo que ele não queria conhecer. Capítulo 10. O preço do milagre. A madrugada estava tão silenciosa que cada batida do coração de Augusto parecia ecoar dentro da própria cabeça. Ele não conseguiu dormir desde o momento em que ouvira Rosa dizer a Davi que agora ele estava pronto. Sentia que, se não descobrisse tudo naquela noite, perderia o filho para sempre. Levantou-se e seguiu pelo corredor, parando diante da porta do quarto do garoto. Ouviu vozes lá dentro. Não era uma conversa, era um canto baixo, em um idioma que não reconhecia, acompanhado de um som ritmado, como um tambor distante. Empurrou a porta devagar. Davi estava de pé, no centro do quarto, olhos fechados, enquanto Rosa girava lentamente ao seu redor, segurando o pano vermelho e um pequeno pote de barro. Dentro dele, algo queimava, soltando uma fumaça densa. "O que está fazendo com ele?"
A voz de Augusto saiu mais como um rugido do que como uma pergunta. Rosa não parou o movimento. Finalizando o que comecei, você queria que ele andasse. Ele vai, mas não será só isso. O prefeito avançou, tentando arrancar o filho dali, mas quando atravessou o círculo imaginário que Rosa formava, um frio cortante percorreu seu corpo, como se tivesse entrado em outro lugar, um lugar que não era mais a mansão. O quarto ao redor deles se dissolveu. Agora estavam à beira de um lago escuro, o mesmo que Davi via nos sonhos. O homem sem rosto estava ali, imóvel, segurando a chave. Mas desta vez, não a estendeu para Davi, e sim para Augusto. Aceite, e ele ficará curado para sempre. Disse uma voz que não vinha de boca nenhuma. O prefeito sentiu o peso da decisão. Sabia que não existia cura gratuita. E ao olhar para Rosa, entendeu que aquele homem, ou o que quer que fosse, era parte dela. E se eu não aceitar? Perguntou. A resposta veio na forma de um silêncio sufocante, quebrado apenas pelo som da água agitada. Do lago, mãos começaram a emergir, puxando Davi lentamente para dentro. Desesperado, Augusto arrancou a chave das mãos do homem sem rosto. No mesmo instante, o lago desapareceu. Rosa recuou um passo e o quarto voltou ao normal. Davi estava de pé, respirando fundo, como se nada tivesse acontecido. Rosa sorriu. Agora está feito, disse, e saiu do quarto sem olhar para trás. O prefeito abraçou o filho, mas dentro dele sabia que tinha assinado um contrato invisível. E contratos assim sempre cobram o preço no final. Capítulo 10. O preço do milagre. A madrugada estava tão silenciosa que cada batida do coração de Augusto parecia ecoar dentro da própria cabeça. Ele não conseguiu dormir desde o momento em que ouvira Rosa dizer a Davi que agora ele estava pronto. Sentia que, se não descobrisse tudo naquela noite, perderia o filho para sempre. Levantou-se e seguiu pelo corredor, parando diante da porta do quarto do garoto. Ouviu vozes lá dentro. Não era uma conversa, era um canto baixo, em um idioma que não reconhecia, acompanhado de um som ritmado, como um tambor distante. Empurrou a porta devagar. Davi estava de pé no centro do quarto, olhos fechados, enquanto Rosa girava lentamente ao seu redor, segurando o pano vermelho e um pequeno pote de barro. Dentro dele, algo queimava, soltando uma fumaça densa. "O que está fazendo com ele?" A voz de Augusto saiu mais como um rugido do que como uma pergunta. Rosa não parou o movimento. Finalizando o que comecei. Você queria que ele andasse, ele vai. Mas não será só isso. O prefeito avançou, tentando arrancar o filho dali. Mas quando atravessou o círculo imaginário que Rosa formava, um frio cortante percorreu seu corpo, como se tivesse entrado em outro lugar. Um lugar que não era mais a mansão. O quarto ao redor deles se dissolveu. Agora estavam à beira de um lago escuro, o mesmo que Davi via nos sonhos. O homem sem rosto estava ali, imóvel, segurando a chave. Mas desta vez não a estendeu para Davi, e sim para Augusto. Aceite, e ele ficará curado para sempre, disse uma voz que não vinha de boca nenhuma. O prefeito sentiu o peso da decisão. Sabia que não existia cura gratuita. E ao olhar para Rosa, entendeu que aquele homem, ou o que quer que fosse, era parte dela. "E se eu não aceitar?" perguntou. A resposta veio na forma de um silêncio sufocante, quebrado apenas pelo som da água agitada. Do lago, mãos começaram a emergir, puxando Davi lentamente para dentro. Desesperado, Augusto arrancou a chave das mãos do homem sem rosto. No mesmo instante, o lago desapareceu. Rosa recuou um passo e o quarto voltou ao normal. Davi estava de pé, respirando fundo, como se nada tivesse acontecido. Rosa sorriu. "Agora está feito", disse, e saiu do quarto sem olhar para trás. O prefeito abraçou o filho, mas dentro dele sabia que tinha assinado um contrato invisível. E contratos assim sempre cobram o preço no final. Nos dias seguintes, Davi não só voltou a andar como corria, pulava e vivia como qualquer garoto da idade dele.
A cidade comentava sobre o milagre na casa do prefeito, mas ninguém sabia como aquilo realmente tinha acontecido, e Augusto evitava falar no assunto, até mesmo com o próprio filho. Rosa continuava trabalhando como se nada tivesse mudado, mas agora seus olhares eram mais longos e pesados. Às vezes, Augusto sentia que ela o observava como quem aguarda a hora certa de cobrar uma dívida. E sempre que isso acontecia, ele lembrava do frio daquela chave na sua mão. Numa noite silenciosa, semanas depois, Augusto acordou com passos no corredor. Abriu a porta e viu Davi caminhando sozinho, sonâmbulo, em direção à saída da casa. Nos lábios do menino, um sussurro quase inaudível. Está na hora. E foi então que o prefeito entendeu que o preço ainda não tinha sido pago.